Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre Rui Barbosa e a polêmica queima dos arquivos da escravidão. A tradição historiográfica brasileira afirma que Nina Rodrigues, que era eugenista, e Gilberto Freire responsabilizaram Rui Barbosa pela queima dos documentos relativos à escravidão que estavam em poder do Estado na altura em que o Rui Barbosa era ministro da Fazenda, portanto de 1889 a 1891. Isso foi o período logo após a proclamação da República, no governo do militar maçom Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República do Brasil, de 1889 a 1891. Deodoro era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, de 24 de março de 1890 a 18 de dezembro de 1891. A ordem para a destruição de documentos da escravidão teria sido dada por Rui Barbosa na qualidade e autoridade de ministro, num despacho datado de 14 de dezembro de 1890 e cumprido por intermédio de circular, datada de 13 de maio de 1891. À época da circular, Rui Barbosa já não era mais o chefe da pasta da Fazenda. E o executor da ordem fora o seu sucessor, o Tristão de Alencar Araripe. Por que este evento é importante? Ora, uma das razões pelas quais no Brasil as documentações relativas ao período da escravidão são muito escassas reside precisamente neste evento, né? Onde Rui Barbosa mandou incendiar os arquivos da escravidão. E existe uma outra questão também relacionada a esse período e a esse evento dramático da história brasileira mundial como um todo, que é o período da escravidão. Evidentemente, isso diz respeito à falsa ideia que se tem que a coroa portuguesa que praticava o tráfico de escravos. Não, não é verdade. O tráfico de escravos era um empreendimento privado, era um empreendimento particular. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Américo Jacobina Lacombe tem uma obra chamada Rui Barbosa e a Queima de Arquivos, onde ele explica esses acontecimentos, e o Jacobina argumentou em favor da memória de Rui Barbosa, que era advogado, jornalista e um político baiano. Argumentou que ele agiu a favor do Brasil, impedindo que os senhores de escravos pleiteassem uma indenização junto ao governo, cujo prejuízo seria pago por um banco. Ora, essa é a defesa do Jacobina. A queima dos arquivos, dizem, teve como causa uma justificativa instrumental. Ela privou os escravocratas da instrução necessária de processos indenizatórios. Quais eram os tipos de documentos que foram queimados? Livros de matrícula, controle aduaneiro, recolhimento de tributos, etc. Documentos esses que se encontravam nas repartições do Ministério da Fazenda. Entretanto, esta história tem alguns meandros insólitos, e aqui eu cito apenas 4 deles. Primeiro, dado que, além de quebrar a economia nacional naquela altura, com a abolição da escravatura, a ação de Rui Barbosa impede que os empresários sejam indenizados. Esse é o ponto imediato da questão. Empresários, sim, porque tratava-se de um comércio. Então, sob aquela perspectiva daquela época, se isso é legítimo e hoje em dia é ético, nos dias de hoje, não cabe discussão quanto a isso, né? Naquela altura, em termos históricos, era o comércio. Ao mesmo tempo que Rui Barbosa faz isso, ele tira de cena, né, os donos da rede de negócio de escravos, porque quando ele queima a documentação, ele queima quem eram os negociantes. Então é preciso entender a gravidade do que aconteceu. Ao mesmo tempo, imputou-se à coroa portuguesa uma tal prática e tal incentivo, e a coroa portuguesa, repito, nunca incentivou esse tipo de prática. O tráfico de escravos era conduzida por gente muito graúda, dentre eles banqueiros, judeus e muçulmanos. Há um autor que foi anatematizado dentro do Brasil, foi Gustavo Barroso. No volume 6
da obra História Secreta do Brasil, o Gustavo Barroso fala sobre esse assunto. Existe um grupo de pesquisadores dos dois lados do Atlântico que fez, até hoje, a maior recolha documental com cruzamento de dados até o presente sobre tráfico de escravos. Esse grupo chama-se Transatlantic Slave Trader Database. Tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo para um artigo meu no Medium, onde você pode ter acesso ao conteúdo desse conselheiro Acácio, bem como a essas informações que eu estou dando. Vale a pena visitar. O Transatlantic Slave é simplesmente o maior arquivo de pesquisa que uniu pesquisadores dos dois lados do Atlântico, portanto África, Europa, Américas, gente do mundo inteiro. E eles cruzar uma série de dados. Quantos escravos saíram da África, os portos que saíram, os navios, os donos dos navios, etc. Né? E isso, hoje em dia, dá uma dimensão muito diferente do que foi aquele período do tráfico de escravos. Ora, no que diz respeito à relação do Brasil, da coroa portuguesa, a Inglaterra estava diretamente envolvida no assunto da abolição da escravatura. Por quê? Em razão da Revolução Industrial, que foi alavancada pelo montante de dinheiro que a Inglaterra pilhou do Brasil. Ela fazia um altíssimo contrabando de negros e ela contrabandeava ouro do Brasil. Segundo dados do pesquisador Francisco Javier Rios, numa obra chamada O Ouro do Brasil, mais de 90% do ouro do Brasil foi roubado, em grande parte pela Inglaterra. E, a partir deste dinheiro, a Inglaterra montou uma indústria pesada, a chamada Revolução Industrial. Né? E esta Revolução Industrial, essa indústria, precisava de pôr termo ao tráfico de escravo, para que ela pudesse vender os seus produtos. Então, uma vez que Rui Barbosa bota fogo nesse aspecto, nessa documentação, evidentemente que todo esse cenário desaparece. Né? Bem, o segundo aspecto concerne considerar que, depois da independência do Brasil, o maçom José Bonifácio conduziu todas as tratativas que resultaram na primeira dívida externa nacional com a chamada City de Londres. O que é a City de Londres? É simplesmente o grupo dos Rothschild, que são sócios da coroa inglesa. Não é? Essa dívida foi contraída em 1824, no valor de 3 milhões de libras esterlinas, e ficou conhecido como o empréstimo português, destinado a cobrir dívidas do período colonial e que, na prática, significava um pagamento a Portugal pelo reconhecimento da independência. Isso é a história que contam. A história do pagamento a Portugal é muito diferente daquilo que narra a historiografia nacional. Oliveira Lima, na sua obra O Reconhecimento do Império, História da Diplomacia Brasileira, ilustra parte deste problema da primeira dívida externa brasileira, que foi contraída, cuja negociação foi feita por Zé Bonifácio. Evidentemente que, quando a dívida é contraída, Bonifácio já não está mais no governo, mas isso não faz a menor diferença. É ele que vai negociar com a City de Londres e é ele que cria a primeira dívida externa brasileira. Então, isso ilustra parte do problema, inclusivamente Oliveira Lima mostra que uma parte da maçonaria não queria separação com Portugal. Não é? E, futuramente, dentro daquela disputa entre facções maçônicas, acaba vencendo a facção de José Bonifácio, que luta pela separação definitiva do Brasil com Portugal. Para além disso, essa questão envolve a chamada sucessão dinástica em Portugal e a grande tramóia que é tecida no Brasil pela maçonaria, em relação também a essa sucessão dinástica. A chamada Caixa de Amortização foi criada pela Lei de 15 de novembro de 1827, que reconheceu e legalizou a dívida pública, além de fundar uma dívida interna. Em 1829, foi realizado um outro empréstimo internacional no Brasil, dentro do Império. 2 novos empréstimos importantes foram realizados durante o Império, em 1843 e 1852.
que foi teoricamente saldada em 1890. Durante a República do Café com Leite, o endividamento externo brasileiro retornou e aumentou mais ainda. O presidente Campos Salles, que foi eleito em 1898, viajou à Inglaterra antes mesmo da posse para renegociar a dívida novamente com os banqueiros Rothschild e firmou um acordo que ficou conhecido como Founding Loan, que suspendia o pagamento por um período de 13 anos, sendo que o pagamento dos juros seria realizado em 3 anos, em títulos da dívida pública, e obtinha um novo empréstimo. Como garantia do cumprimento do acordo, as rendas das alfândegas brasileiras ficaram hipotecadas aos credores ingleses. Então, um novo endividamento surgiu em 1906 e representa o chamado início da política da valorização do café. Os governos do período da nova república continuaram a realizar empréstimos até a metade da década de 20, aonde entrou um massivo capital externo no Brasil. Entretanto, esse capital externo que entrava, quanto mais ele entrava, mais o Brasil se endividava. Então, o pagamento da dívida foi suspenso em 1931 por decisão unilateral do Brasil. Em 1934, a Assembleia Nacional Constituinte passou a investigar o endividamento brasileiro, que chegava naquela altura a 237 milhões de libras esterlinas e já estava documentado de forma detalhada pelo ministro Oswaldo Aranha. Bem, nos anos 30, a economia brasileira se expandiu consideravelmente. Injetava dinheiro externo, a economia expandia e a dívida crescia. O endividamento feito depois de 1964 tem 2 estágios. Primeiro, é do governo Costa e Silva e Médici, nos anos 68 a 73. São os chamados governos do milagre econômico, quando a indústria brasileira cresceu a taxas elevadíssimas graças ao ingresso maciço de capitais estrangeiros, fazendo com que a dívida brasileira saltasse de 4 para 12 bilhões de dólares. Segundo, no governo do Geisel, de 74 a 79. Em 1982 é o ano da falência declarada do modelo brasileiro de desenvolvimento, e o país recorre ao FMI, e ao final do governo do Figueiredo, a dívida externa brasileira chegava na casa de 100 bilhões de dólares. Portanto, quando o José Sarney assume o governo, o passivo da irresponsável administração dos governos militares explodiu literalmente nas mãos dos civis, e os militares se imiscuem dos erros e da fraude do chamado milagre econômico. O milagre econômico foi fomentado exatamente por isso. Quer dizer, o Estado se endividou brutalmente, e depois este endividamento recaiu todo a responsabilidade dele nas mãos dos civis, que não tem nada a ver com isso. Tiveram que simplesmente lidar com aquela batata quente. Ora, somente no governo do Itamar Franco, quando o Plano Real foi elaborado, o Plano Real é uma criação do Itamar Franco, e do Ciro Gomes, não é uma criação do Fernando Henrique Cardoso. Quando o Plano Real foi elaborado, o Brasil voltou a conseguir alguma espécie de controle na economia. O pensamento de José Bonifácio é o responsável, portanto, por lançar as bases do projeto de país e da ideia de nacionalismo, que veio a configurar uma espécie de selo de origem, bem como os sucessivos hábitos de pedir empréstimo internacional. Ao mesmo tempo que pedir empréstimo internacional, cada vez que o Brasil tinha que pagar alguma coisa, ele entregava um pedaço do Brasil para os poderes transnacionais. Por que é importante nós termos em vista essa perspectiva? Porque agora a chamada direita brasileira resolveu dizer que o PT é que entregou o Brasil para o capital transnacional da esquerda. Claro que não. O Brasil foi entregue pela maçonaria desde 1822 para o capital, para a chamada City de Londres. Eu já fiz programa de rádio sobre isso, mostrando inclusivamente como é que se deu o projeto da chamada indústria de construção pesada dentro do Brasil. Então é preciso entender o que aconteceu e de onde está vindo um problema que impacta diretamente o Estado brasileiro e as contas públicas brasileiras, e esse problema não vem somente do período da redemocratização. Isso é uma coisa que se arrasta há quase 200 anos. Portanto, há 200 anos os governos brasileiros não têm o menor interesse em resolver essa questão, pelos vistos. Então, o José Bonifácio é o formulador de um projeto de nação que guiou os intelectuais e os políticos desde 1822.
O Brasil de hoje mostra certamente a profundidade trágica dessa influência. São 166 anos de descalabro econômico que foi criado pela maçonaria. Um terceiro aspecto em relação a isso que ainda está ligado à história do Rui Barbosa. As obras de infraestrutura do Império e da República infraestrutura pesada, passaram para as companhias inglesas, francesas e alemães. Existe uma tese de doutorado que tornou-se um livro de Pedro Henrique Pedreira Campos, chamado A Ditadura dos Empreiteiros, as empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro de 1964 a 1985. Sobre essa tese eu fiz um programa de rádio na República chamado Maçonaria, Política e a Indústria da Construção Pesada no Império. Está disponível no canal do IMUB do YouTube. Lá vocês vão conseguir ter uma leve perspectiva, portanto, do problema do endividamento brasileiro. O gesto de Rui Barbosa, um quarto aspecto. O gesto do Rui Barbosa, teoricamente com o objetivo de preservar o tesouro brasileiro, é também sintomaticamente um símbolo liberal humanitário libertário. Portanto, o gesto de Rui Barbosa estava perfeitamente enquadrado dentro da chamada política liberal que a maçonaria naquela época tinha implementado e que virou moda dentro do Brasil. Portanto, o Brasil, ao contrário do que se possa pensar, segue uma política liberal maçônica desde 1822, tá certo? Rui Barbosa é criticado por ter ordenado a destruição de documentos históricos. E tem que ser criticado mesmo, porque o que ele fez foi um crime. Só que esse crime não atinge meramente a escravidão. Esse crime é muito mais vasto por essas questões que eu coloquei anteriormente, e a gente poderia expandir, evidentemente, mais alguns aspectos em relação a isso. Essa visão de que o Rui Barbosa destruiu os documentos históricos relativos à escravidão é uma visão restrita. Ela é verdadeira, mas ela é restrita. Por quê? Porque ela impede a constatação de que os gestos de Rui Barbosa ultrapassam a mera tática de proteção do Estado brasileiro. E aquilo que ele fez avançou na proteção dos interesses estrangeiros, com claros prejuízos à soberania nacional. Então, dado o brilhante intelectual que foi Rui Barbosa, é muito pouco provável que ele desconhecesse as implicações diretas do seu ato contra o Brasil, a favor da Inglaterra, a favor da maçonaria e dos seus congêneres. Não é? Só para finalizar, o decreto de 29 de fevereiro de 1822, nesse decreto, o príncipe regente Dom Pedro nomeou uma comissão para estudar a situação do Tesouro Nacional e dar o seu parecer sobre as medidas que deveriam ser tomadas depois que Dom João VI tinha ido embora. O ministro da Fazenda era Manuel Jacinto Nogueira da Gama, chamado Marquês de Baipendi. Ele aceitou o empréstimo oferecido por Carlos Oxenford, pois ele era da opinião que só se devem pagar dívidas com novas dívidas e não com recursos ordinários do país. Esse relatório está descrito por Liberato de Castro na obra História Financeira e Orçamentária do Império do Brasil, tomo 1, Brasília. Muito bem, a história do Brasil, a verdadeira, é algo bem diferente daquilo que, conforme eu tenho dito a vocês, os livros escolares nos contam. Portanto, o grande problema do Brasil, efetivamente, é a gestão liberal maçônica que foi implementada dentro da política, dentro da cultura, dentro da economia brasileira. Nós temos quase 200 anos desse modelo de gestão revolucionário. E é muito importante nós darmos nomes aos bois, porque a esquerda cometeu os seus desmandos e não foram poucos. Mas é preciso entender que a esquerda simplesmente está vindo na esteira de um processo criminoso de assalto ao poder e que mantém um processo revolucionário de gestão do Estado desde 1822. É bom nós começarmos a pensar seriamente sobre os problemas reais do Brasil, para entender, de fato, por que nós viramos o que viramos. Até o próximo, Conselheiro Acácio.